Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre política mais uma vez aqui no canal. A gente vai falar sobre bolsonarismo. Vamos comigo. Na verdade, eu até quero que esse vídeo tenha uma chuva de dislikes e uma porrada de comentário negativo. Ia ser maneiro. Gera um engajamento legal e é isso que eu tô buscando aqui. Mas vamos falar sobre um assunto sério. A gente vai falar sobre os perigos do bolsonarismo. A gente vai falar sobre um pouquinho do que acerca essa nova política, essa nova tendência da política que surgiu nos últimos anos no país. Então, galera, eu acho que assim, a primeira questão, a primeira coisa, o bolsonarismo, ele é culpa do próprio país, ele é um problema interno. Ele é um problema que a gente criou, que a política criou. Porque com tanta sujeira, com tanta corrupção, e principalmente, com muita falta de educação, a gente criou duas coisas. Essas duas coisas são essenciais para o surgimento tão grande do bolsonarismo. A primeira delas é: a gente deixou o povo cansado. A gente deixou o povo cansado da velha política, a gente deixou o povo descrente na velha política e, cara, completamente desgostoso, assim, querendo uma inovação, querendo algo diferente, alguém diferente. Por exemplo, a queda do Lula, e com toda razão, porque lugar de corrupto realmente é na cadeia, mas ela foi de uma. Ela partiu o coração do brasileiro pobre, né? Da classe C. Porque era um cara que todo mundo idolatrava, é um cara que infelizmente ainda muita gente idolatra. Mas naquela época a classe C idolatrava o Lula. E muitos, apesar de muitos ainda o apoiarem, o que eu nunca vou entender, muitos ainda veem nele, tipo, um herói, sabe? Muitos ainda veem nele um herói da classe C. E isso também eu nunca vou entender. Só que existe muita gente que teve realmente o coração partido, cara. Ficou completamente arrasado com o fato dele ser um político tão sujo, tão corrupto, entendeu? E aí entra a segunda coisa. Esse é o primeiro fator para o surgimento do bolsonarismo. O segundo fator é: o povo é mal educado. O povo acha que um brasileiro, e quando eu digo mal educado, eu digo não isso num mau sentido de que as pessoas não têm educação. Eu digo de que não se é investido em educação nesse país e o motivo, e existe um motivo, não é à toa. O povo é muito mal educado e acredita em um herói. Não sabe votar, não sabe quais são as funções dos diferentes cargos públicos no qual ela vota e, e acredita em um herói, acredita em um salvador da pátria. Esse salvador da pátria deixou de ser o Lula, o pessoal se decepcionou com ele e foi passando a ser esse outro cara com opiniões fortes e com opiniões que faziam seu certo barulho. Aí começou a surgir o bolsonarismo. O Bolsonaro, a família Bolsonaro, ela é uma cerca, né, como se diz, de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é o grande guru do bolsonarismo. O bolsonarismo ele vem do olavismo, que é uma coisa já mais antiga e é ainda mais perigosa no país. Eu não vou falar nesse vídeo aqui sobre o Olavo de Carvalho. Eu não vou entrar nesse mérito. Se você não conhece o Olavo de Carvalho, continue assim. Você está indo muito bem. Mas o que eu vou falar, o que eu quero falar, é como é um pouco complicado a gente culpar, apesar de ser culpa, a gente culpar o povo pelo surgimento do bolsonarismo. Porque é o que eu falei, eles são mal educados, eles têm essa noção de um salvador da pátria, e isso não é à toa. O governo quer que o povo tenha essa noção, porque é mais fácil de se eleger assim. E eles mudaram de Salvador. Então tudo bem, eu não vou culpar o povo aqui pelo bolsonarismo. Eu não vou culpar aqui quem votou no Bolsonaro e votou anti-PT. Não. Mas eu vou culpar e
com veemência e sem nenhum medo as pessoas e muitas pessoas que votaram em Bolsonaro porque ele legitimiza os próprios preconceitos que essa pessoa já tinha. Aí, realmente, assim, é uma pessoa com um caráter muito baixo, é uma pessoa que sempre foi homofóbica, racista e xenofóbica, e que achou nesse cara a legitimização de todos os preconceitos que ela sempre teve. É muito cômodo, fica muito confortável você ser homofóbico quando o presidente do seu país diz que isso não é problema nenhum. Então, essas pessoas aí realmente eu culpo. Porque são essas pessoas que mantêm o Bolsonaro hoje, que mantêm ele, mesmo depois de toda a sujeira que o governo dele já mostrou, dinheiro que entrou na conta de familiares dele que ninguém sabe de onde veio, que ele não se dá o trabalho de explicar de onde veio, passação de pano para corrupção, para clara corrupção dos filhos dele, dinheiro que entra na conta da mulher dele, ele não se dá o mínimo, não faz mínima questão de explicar o porquê ou de onde. Mesmo depois de tudo isso, são essas pessoas que encontram nele uma legitimização dos próprios preconceitos que mantêm ele com a popularidade tão alta. Essas pessoas realmente elas são não o maior, mas elas são top 3 problemas que o Brasil tem hoje em dia. Mas assim, a questão sociológica do governo Bolsonaro ela é desastrosa. Basta você ter só algum neurônio que essas pessoas que ainda o defendem não têm, mas basta você ter só um neurônio para saber que a questão sociológica do governo Bolsonaro é desastrosa, trágica. Só que o bolsonarismo tem os seus perigos ainda mais práticos na vida dos menos favorecidos. O bolsonarismo ele é muito perigoso em questões econômicas. É muito legal, é interessante. Eu dou risada, eu gosto de rir mesmo do cara de extrema direita que na época de Dilma, que também mereceu sair, péssima presidente, péssimo governo, não estou defendendo Dilma ou PT aqui, nunca faria isso. Que naquela época o cara batia panela, ia pras ruas, falava eu quero ir pra Disney, abaixa o dólar, pelo amor de Deus, dólar era 3,50 naquela época, e o dólar hoje a R$ 5,20, muitas vezes, até um pouquinho mais do que isso. E aí esse cara de extrema direita, esse cara bolsonarista, esse cara patriota, né? Esse cara, ele fala: "Não, mas vocês estão torcendo contra. Não, mas vocês têm que esperar, tem que dar tempo para o homem trabalhar, deixa o homem trabalhar". Então, você que diz isso, críticas contra o governo, como essa que eu tô fazendo aqui, como muitas pessoas fazem, não impedem ele de fazer nada. Nada. Ninguém aqui que fale mal dele, seja aqui no YouTube ou em qualquer lugar, ou mesmo na rua, nenhuma dessas pessoas está impedindo o Bolsonaro de fazer nada. Ele não faz porque ele não é preparado, porque ele não sabe e porque ele não faz a mínima ideia de como se governar um país tão grande, tão importante quanto esse. Só que aí a gente entra numa outra questão. Eu acabei de falar aqui, nenhum de nós, nenhuma dessas pessoas, seja na rua, seja num elevador, num táxi, no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, nenhuma dessas pessoas está impedindo o Bolsonaro de fazer nada. Ele simplesmente não faz porque é incompetente. Mas aí a gente entra numa outra questão, e que para mim é a mais perigosa do bolsonarismo. É a questão de fake news para destroçar reputação de inimigos políticos. Porque essas pessoas, elas não têm rivais, elas têm inimigos de guerra políticos. E elas acham que vale a pena qualquer coisa para destruir essa pessoa. Não é. É fora do comum a gente ver bolsonaristas atacando rivais do governo, críticos do governo,
com críticas falsas, completamente infundadas, e são pessoas grandes, claro, né, ninguém vai vir me atacar por causa disso, mas pessoas grandes, pessoas que têm influência política no país, pessoas que são importantes no país, politicamente falando, como Anitta, Felipe Neto, que são as duas pessoas mais influentes na política do país depois do Bolsonaro, o que já diz muito, né, sobre esse país. E outros políticos que são críticos a ele, o próprio Haddad na época de eleição, outro cara que também não estou defendendo, nunca defenderia, acho que não está nem um pouco preparado para ser presidente do país. Cara, e é perigoso, é perigosíssimo demais, porque essas fake news, essas notícias infundadas que o bolsonarismo espalha por aí, com robôs, com as cercas mesmo, que são cegos e apaixonados por esse presidente, muitas delas pegam. As pessoas que votaram no Bolsonaro, elas ainda acreditam em kit gay. Kit gay nunca existiu. Kit gay sempre foi uma mentira. Ele sempre foi falso, inventado pelo presidente para ganhar popularidade de pais assustados. Nunca existiu. E a maioria das pessoas que votou no presidente, elas ainda acreditam que existe. A maioria das pessoas que votou no presidente acham que o Haddad é envolvido com pedofilia. Acham que o Felipe Neto é envolvido com pedofilia. Acham que a Anitta desvirtua crianças. Acha que ela erotiza crianças. A maioria das pessoas que votaram no presidente concordam com as seguintes afirmações que eu acabei de fazer. É aí que mora o grande perigo do bolsonarismo. É porque ele flerta com uma ditadura fascista. Uma ditadura que busca destruir qualquer pessoa que teça comentários contra esse governo. O assunto é muito sério, galera. Ele dá vídeos longos, mais de um vídeo. Provavelmente eu vou voltar a fazer se tiver um feedback interessante nesse vídeo. Mas se você discorda de mim, e você pode discordar, você tem esse direito, todo mundo tem, é a beleza da democracia. Se você discorda de mim, comenta aqui embaixo. Comenta se você concorda também, todo mundo pode comentar, mas principalmente, se você discorda de mim, comenta aqui embaixo. Vamos conversar sobre isso. Vamos tecer um diálogo sobre isso. É só assim que a gente consegue chegar em um denominador comum daquilo que seja melhor para o país e para todo mundo. Tendo diálogo. Vamos ter um diálogo sobre isso? Comenta aqui embaixo, eu vou responder. E vamos conversar sobre isso, beleza? Até a próxima.